Alguém te perguntou recentemente como você está. Parou tudo, olhou nos seus olhos e realmente esperou a resposta? Ou foi aquele tudo bem jogado no meio de uma conversa enquanto a pessoa já estava pensando em outra coisa? Porque existe uma diferença enorme entre alguém que pergunta por que se importa e alguém que pergunta por que precisa de informação sobre você. E o problema é que as duas perguntas são idênticas. Mesmas palavras, mesmo sorriso, mesmo tom. Você não consegue distinguir uma da outra no momento, e por isso você responde as duas da mesma forma. Abre o coração para quem não merece. Entrega o que é mais precioso em você para quem vai usar isso de um jeito que você nem vai saber. Fica até o final deste vídeo porque hoje eu vou te mostrar o que fazer na próxima vez que essa pergunta aparecer e como isso pode mudar o nível de proteção energética da sua vida, para sempre. Eu sou o Mongel. Se esse ensinamento chegou até você hoje, não foi por acaso. Se inscreva neste canal e ative o sino das notificações. Esse gesto simples é um sinal para o universo de que você está pronta para receber o que precisa. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa para o que está fazendo agora. Coloca os dois pés no chão, respira fundo, devagar pelo nariz e me responde com honestidade. Só para você mesmo. Quantas vezes nos últimos tempos você abriu sua realidade para alguém e depois ficou com aquela sensação estranha de que talvez não devesse ter falado? Guarda essa resposta, porque tudo que vem a seguir vai fazer muito sentido a partir dela. Você é uma pessoa generosa. Eu sei disso. Quando alguém chega até você e pergunta como você está, você responde de verdade, porque foi assim que te ensinaram, porque você acredita em conexão genuína. Porque faz parte de quem você é não esconder o que sente. E ao longo dos anos você foi carregando o trabalho, a família, as preocupações financeiras, a saúde, os relacionamentos, carregando tudo com uma força que às vezes você mesma não sabe de onde vem. E quando alguém finalmente pergunta como você está, algo em você quer falar, quer ser vista, quer que alguém saiba o quanto você tem se esforçado, então você conta um pouco ou muito, o cansaço, a preocupação, aquele peso que não some. E a conversa termina, a pessoa vai embora, e você fica ali sentindo que algo saiu de você que não devia ter saído. Não é fraqueza, não é exagero. É o seu campo interno sinalizando algo real, algo que as tradições milenares entenderam há muito tempo e que quase ninguém ensina de forma clara. Você não está sendo paranoica. Você está percebendo uma lei que opera em silêncio toda vez que você abre sua essência para quem não estava preparado para guardar. Agora eu preciso pausar aqui por um momento, porque o que eu acabei de descrever, essa sensação de entregar demais e sair vazia, tem uma camada mais profunda do que parece. Não é só um hábito de comunicação, é um padrão energético, uma abertura no seu campo que foi se formando ao longo do tempo, conversa por conversa, palavra por palavra. E esse padrão tem um nome. Nas tradições que estudei, ele é chamado de selamento invertido. Você foi programada sem perceber para se expor como forma de se conectar. E essa programação drena sua força vital de um jeito que nenhuma vitamina, nenhum descanso e nenhuma oração isolada consegue resolver completamente. É por isso que eu criei a jornada de cura interior de 30 dias. É um processo passo a passo, estruturado dia a dia, que trabalha exatamente essa camada profunda. Não é uma leitura rápida, não é uma lista de dicas, é uma jornada real, de dentro para fora, que dissolve esses padrões que te deixam exposta e te devolvem o controle sobre sua própria energia. Pessoas que já passaram por essa jornada relatam que vai além do que esperavam. Uma clareza sobre com quem se abrir, uma leveza nas interações, uma sensação de que finalmente estão protegidas de dentro. Caso seja do seu interesse transformar sua vida positivamente, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição deste vídeo.
Acessa quando terminar o vídeo. Agora vamos ao ensinamento. As tradições espirituais do Oriente tinham um princípio que era transmitido apenas entre os mestres e seus discípulos mais próximos. Não era ensinado publicamente, não estava escrito em nenhum livro de fácil acesso. Era guardado porque sabiam que nas mãos de quem não estava pronto poderia ser mal interpretado. O princípio era este: a sua palavra é o seu campo, e o seu campo é a sua proteção. Toda vez que você fala sobre sua dor, seu medo, sua luta, você não está apenas comunicando, você está abrindo uma janela no seu campo energético. E por essa janela entra o olhar, a frequência e a intenção de quem está ouvindo. Se essa pessoa tem uma intenção limpa, o impacto é neutro ou leve. Mas se ela carrega comparação, inveja, julgamento ou curiosidade vazia, o que entra por essa janela compromete sua frequência de um jeito que você vai sentir horas depois, às vezes dias depois. E agora eu preciso te contar algo sobre a pergunta: como você está? Ela não é neutra. Nunca foi. Quando alguém faz essa pergunta, existe sempre uma motivação por trás. E essa motivação raramente é consciente, nem para quem pergunta. Mas ela opera silenciosa, constante. Pensa comigo. Se você responde que está mal, que está cansada, que as coisas estão difíceis, o que acontece no interior de certas pessoas, elas se sentem melhor, não por maldade declarada, mas porque comparar é um mecanismo humano profundo. A sua dificuldade, de alguma forma, alivia a delas. E se você responde que está bem, que as coisas estão fluindo, que você está em paz, o que acontece em algumas pessoas surge um incômodo, uma comparação silenciosa, uma pergunta interna de por que você está bem, e elas não. Nos dois casos, a sua resposta alimenta algo no campo do outro que não te serve. Isso não significa que todo mundo é mau. Significa que a maioria das pessoas não tem o preparo espiritual para receber sua essência sem contaminá-la com a frequência delas. E você vem entregando essa essência livremente todo dia em conversas que duram minutos e deixam marcas que duram semanas. Escreve nos comentários agora: eu protejo minha energia e escolho com sabedoria o que revelar. Amém. Agora eu quero te falar sobre algo que os mestres chamavam de vampiros emocionais. Não são pessoas más no sentido que a palavra carrega. São pessoas que, por conta dos próprios vazios não resolvidos, sugam energia de quem está ao redor sem perceber o que estão fazendo. E elas têm sinais que você pode aprender a identificar. O primeiro sinal, elas perguntam, mas não ouvem. Você começa a responder e percebe que os olhos delas já foram para outro lugar. A pergunta foi feita, mas a resposta não importa. O segundo sinal, elas interrompem e falam de si mesmas. Você diz que está cansada, e em 30 segundos a conversa já virou sobre o cansaço delas. Sua realidade foi usada como porta de entrada para a delas. O terceiro sinal, as perguntas são invasivas demais. Não é como você está. É, mas por quê? E aí, o que você vai fazer? Mas você já tentou isso? Elas querem mapear, querem entender onde você é vulnerável. O quarto sinal, elas só aparecem quando você está bem. Quando você está em dificuldade real, somem. Mas quando você está prosperando, estão sempre por perto, perto demais. O quinto sinal, elas transformam tudo em competição. Você teve uma conquista e elas imediatamente lembram de uma conquista delas. Você está passando por uma dificuldade e elas têm uma dificuldade maior. Nada do que você vive pode simplesmente existir sem ser comparado. O sexto sinal, o que você conta chega em outros lugares. Você disse algo em confiança e semanas depois descobre que virou o assunto. Suas palavras saíram da janela que você abriu e foram para onde você nunca autorizou. O sétimo sinal, você se sente exausta depois de conversar. Não tem outra explicação racional.
A conversa foi curta, o assunto foi leve, mas algo saiu de você que não volta fácil. Se você reconheceu alguém nesses 7 sinais, não precisa afastar essa pessoa com raiva ou julgamento. O que você precisa é aprender a não abrir a janela quando ela estiver por perto, e esse é exatamente o próximo passo. O poder do silêncio estratégico. Não o silêncio de quem está fechada para o mundo, não a frieza de quem desistiu de se conectar. O silêncio de quem aprendeu que nem toda pergunta merece uma resposta completa. Os mestres diziam: o silêncio não é ausência de palavra, é a palavra mais poderosa que existe. Quando você fala demais, você cria uma imagem de si mesma que fica na memória das pessoas. E essa imagem formada pelas suas vulnerabilidades, pelas suas lutas, pelos seus medos revelados em momentos errados, é o que as pessoas usam para te enxergar dali em diante. Mas quando você fala com medida, com consciência, com escolha, você cria algo completamente diferente. Você cria mistério. Você cria respeito. Você cria a percepção de alguém que tem profundidade, que não se entrega facilmente. E sabe o que acontece com a sua energia nesse processo? Ela para de vazar. O campo que antes estava cheio de aberturas começa a se fechar e a força que você gastava tentando se recuperar das conversas começa a ser direcionada para o que realmente importa na sua vida. Escreve nos comentários: meu silêncio é sabedoria, minha palavra é proteção. Amém. Mas então, o que você faz quando alguém pergunta como você está? Você não precisa mentir, não precisa ser grossa, não precisa criar uma barreira fria que afasta todo mundo. Você precisa de respostas que sejam verdadeiras e, ao mesmo tempo, não abram janelas. As tradições tinham um conceito para isso. Chamavam de resposta sagrada, uma frase que honra o momento sem entregar o conteúdo interno. Algumas dessas respostas você já conhece, mas nunca entendeu o poder que carregam. Graças a Deus. 2 palavras não dizem nada sobre como você está de verdade, mas fecham a pergunta com dignidade e fé. Cada dia é uma bênção, verdadeiro, bonito e completamente vazio de informação real sobre o seu estado interno. Deus sabe o que faz. Essa fecha qualquer conversa sobre dificuldade, sem revelar qual é a dificuldade. Se Deus quiser, sempre bem. Projeta fé no futuro, sem confirmar nem negar o presente. Essas respostas não são esquivas, são escudos. Foram construídas ao longo de gerações por pessoas que entenderam intuitivamente que certos espaços não eram seguros para a verdade completa. E junto com a resposta, você pode redirecionar. E você como está? 3 palavras que tiram o foco de você e colocam na outra pessoa, onde muitas vezes é onde o foco deveria estar desde o começo. Esse padrão que estamos trabalhando aqui, de aprender a responder com consciência, em vez de no automático, é um dos pilares centrais da jornada de cura interior de 30 dias. Agora eu preciso te falar sobre com quem você pode se abrir de verdade. Porque o ensinamento de hoje não é sobre se fechar para o mundo, é sobre ser seletiva. É sobre entender que intimidade real é rara e que tentar criar intimidade com todo mundo dilui o que há de mais precioso em você. Os mestres falavam em um círculo de 3 pessoas, no máximo 5, com quem você pode baixar a guarda completamente, não mais do que isso. E essas pessoas têm características que você consegue identificar ao longo do tempo. A primeira, histórico de lealdade. Não o que elas prometeram, o que elas fizeram quando você precisou. A segunda, reciprocidade real, elas também se abrem com você. A vulnerabilidade não é de mão única. Existe troca genuína. A terceira, presença constante. Não aparecem só quando as coisas estão bem. Estão ali nas margens, também no silêncio dos dias difíceis. A quarta, você se sente mais leve depois de conversar com elas. Não exausta, não exposta, leve como se algo tivesse sido curado em vez de drenado.
Se você está pensando agora e percebendo que esse círculo é menor do que achava, ou talvez ainda não exista de forma completa na sua vida, isso não é motivo de tristeza, é informação. É o campo te mostrando onde está o trabalho a fazer. Escreve nos comentários. Eu escolho com sabedoria quem recebe minha essência. Sou protegida e abençoada. Amém. E agora eu quero te falar sobre recuperação. Porque talvez você esteja ouvindo esse ensinamento e pensando, mas eu já perdi tanto, já me abri tantas vezes, já entreguei minha força para pessoas que não mereciam. O que eu faço com o que já foi, você recupera. O campo energético humano tem uma capacidade de regeneração que as tradições descrevem como extraordinária. Você não perdeu nada de forma permanente. O que saiu pode voltar. O que foi comprometido pode ser restaurado. E existe um ritual de 40 dias que os mestres usavam exatamente para isso. 40 dias de reconstrução silenciosa divididos em 4 fases de 10 dias cada. Nos primeiros 10 dias, você pratica o silêncio sobre sua vida pessoal. Não fala sobre seus planos, não comenta suas dificuldades, não antecipa suas conquistas, apenas observa o que acontece dentro de você quando para de se expor. Nos 10 dias seguintes, você direciona uma oração simples todos os dias, no mesmo horário, pedindo a devolução da energia que saiu. Não precisa ser longa, precisa ser consistente. Consistência é o que cria o campo de recuperação. Do 21º ao 3º do dia, você pratica o auto-perdão. Não pela fraqueza de ter se aberto, porque isso nunca foi fraqueza, mas pelo julgamento que você carregou sobre si mesma cada vez que sentiu que foi longe demais. Esse julgamento também drena. Ele precisa ir. E nos últimos 10 dias, você constrói uma nova identidade relacional mais reservada, mais seletiva, não fechada, seletiva. Você decide de forma consciente quem recebe o que de você. E essa decisão passa a ser automática, não porque você está com medo, mas porque você entende o valor do que tem. 40 dias, 4 fases. Uma transformação que começa por dentro e aparece por fora nas suas relações, na sua energia e na forma como as pessoas passam a te tratar. Agora, eu preciso te dar alguns avisos importantes, porque esse ensinamento, se aplicado de forma errada, pode criar isolamento em vez de proteção. E esse não é o objetivo. Primeiro aviso: silêncio estratégico não é frieza. Se você começa a usar esse ensinamento para se afastar de todo o mundo, para criar uma armadura que não deixa nada entrar, você não está se protegendo, está se aprisionando. A diferença está na intenção. Proteção abre para quem merece. A armadura fecha para todos. Segundo aviso: não confunda a reserva com desconfiança crônica. Você não precisa analisar cada pessoa como uma ameaça antes de falar. Você precisa desenvolver discernimento. Discernimento é suave. É uma percepção que vem com o tempo e com a prática. Não é paranoia. Terceiro aviso: o ritual de 40 dias exige consistência, não perfeição. Se você falhar num dia, não recomeça do zero. Continua. A energia de recuperação não é frágil. Ela se acumula mesmo nos dias imperfeitos. O que a desfaz é o abandono, não o tropeço. Quarto aviso: esse ensinamento não é para ser usado como justificativa para não se responsabilizar pelas suas relações. Se você está afastando pessoas com o argumento de que elas drenam sua energia, mas no fundo o que está acontecendo é que você está evitando conversas difíceis e necessárias, esse é um outro padrão, um que também precisa ser olhado. Proteção real não tem medo de conversa honesta. Ela só escolhe quando, com quem e o quanto revelar.